Eu creio que um dos grandes problemas na vida das pessoas hoje é a falta de um sentido para as coisas. As pessoas se queixam muito em relação a isso. Muitas falam: a minha vida não tem um sentido, eu apenas existo, mas não vivo. Esse é um problema constante. Nós observamos isso na feição de muitas pessoas, que a sua vida não tem um sentido. Mas o que é um sentido? Como conferir um sentido à sua vida? Vamos partir dessa palavra simples. O que é um sentido? Um sentido pode ser uma faculdade, né? A capacidade do ser humano sentir determinada coisa. Então, quando a pessoa diz que a sua vida não tem sentido, é porque ela não consegue sentir nada dentro de si. Existe um vazio, um vácuo, um sentimento de falta, um não preenchimento. Isso é o que as pessoas denominam como vazio existencial, né? Ou dizem que a sua vida não tem sentido. Então as pessoas não conseguem sentir, né, nada, muitas. E é um problema porque nós temos a necessidade de sentir alguma coisa ao fazermos as coisas. Porque senão as fazemos mecanicamente, de forma artificial. E a vida de muitas pessoas se processa mecanicamente. Elas fazem as coisas porque os demais fazem, porque é assim, porque todo mundo faz desse modo. Então os seres humanos vão lá e procedem de forma muito semelhante, sem buscar dentro de si uma conexão, uma sintonia, uma ligação e uma harmonia com as coisas. Nós não podemos fazê-las simplesmente pelo ato de fazer. Nós temos que fazer as coisas motivados por alguma coisa, por um sentimento, por um sentido. Nós temos que ter dentro de nós um movimento, um clamor, uma vontade, uma motivação. Quando o temos, nós fazemos as coisas por amor, porque nos identificamos com elas. Temos uma causa pela qual lutamos. E isso confere um sentido à vida, porque o ser humano ele sente alguma coisa ao fazer as coisas. Ele não as faz de forma vazia, mecânica e artificial, mas as faz porque existe dentro dele um impulso, um movimento, um motivo para a ação, né? Daí vem a palavra motivação, um motivo para a ação. E nós precisamos ter um motivo ou motivos que nos levem às ações, porque do contrário elas acabam sendo vazias, elas não nos alegram, os dias transcorrem exatamente iguais e a vida se torna sem emoção. E é preciso ter emoção na nossa vida. Não falo dessas emoções baratas, dos sentimentalismos, né? Das paixões, dos vícios, da imoralidade, da degradação, da decadência. Não falo disso, porque as emoções que surgem dessas coisas são emoções degradadas, não são as verdadeiras emoções. São muito mais um desespero daquele que está perdido na vida, então procura extravasar toda a sua agonia, a sua tristeza, a sua depressão, procura extravasar isso através de alguma imoralidade. Então essas são emoções negativas que o ser humano precisa eliminar e extirpar de sua vida e procurar as verdadeiras emoções, aquelas que emanam do espírito, da intuição, do ser, do núcleo interior do ser humano, do verdadeiro eu. As verdadeiras emoções emanam do verdadeiro eu e se manifestam intuitivamente, porque a intuição é a voz do espírito. E quando o ser humano desperta o seu núcleo interior e sente o seu espírito,
que se manifesta através do sexto sentido, não dos 5 sentidos corporais, então sim a vida do ser humano passa a ter um sentido. Se ele lhe quer conferir um sentido, ele precisa identificar o seu sexto sentido, que é a voz interior, que é a intuição, que é a voz do espírito, e se deixar conduzir por isso. Então o ser humano se sente preenchido, ele se sente forte, fortalecido, desperta dentro dele a determinação, a coragem, a motivação, a vontade de fazer o que é certo. E nisso ele encontra um contentamento. E isso personifica a verdadeira emoção que emana do espírito humano. Então, o sentido da vida depende disso. Nós somente poderemos encontrar um sentido para a nossa existência quando nós despertamos o nosso espírito, o nosso núcleo, o nosso verdadeiro eu. Se nós vivemos apenas para a casca externa, para o corpo, para os 5 sentidos, para a nossa mente condicionada pelo meio externo, nós não encontramos um sentido para a vida porque o nosso espírito não vibra. O sexto sentido não vibra. O ser humano precisa despertar o sexto sentido para que a sua vida possa ter um sentido. É algo muito simples. É algo muito simples. É muito mais simples do que as pessoas possam imaginar. Mas o problema é que suas vidas se tornaram demasiadamente complexas. As pessoas procuram soluções através de coisas difíceis. O que não for difícil e complexo não chama a atenção das pessoas, porque elas foram educadas de forma errada através de uma mentalidade complexa. É essa mentalidade complexa que está afastando o ser humano dele próprio, do seu espírito, do seu sexto sentido. E por isso ele não consegue sentir nada. O ser humano pensa muito, ele tem muitos pensamentos em sua mente, mas não tem emoções dentro de si. Falo das verdadeiras emoções, não das paixões, dos vícios, da imoralidade, da degradação e da decadência. As verdadeiras emoções, elas emanam do espírito, são a sua forma de manifestação. O espírito se manifesta emotivamente, ele é uma emoção. A intuição é uma emoção, não uma emoção qualquer, mas é uma forma do ser humano sentir as coisas. É uma sensibilidade que lhe permite captar o sentido das coisas. E é isso que falta hoje. As pessoas não conseguem captar o sentido das coisas porque estão bloqueadas internamente. Existem 2 tipos de pessoas hoje, de modo geral. Aquelas pessoas que têm um hiperraciocínio, que pensam demais, que têm a sua mente abarrotada de informações e pensamentos. Então essas pessoas não conseguem ouvir o seu eu interior, não conseguem sentir o seu espírito. E isso é um extremo. E existem aquelas outras pessoas que vivem apenas para a sensualidade, né? Apenas para o corpo, para os vícios, as paixões. Então essas pessoas também não conseguem ouvir o seu verdadeiro eu, porque vivem para a sensualidade apenas, né? Para o corpo, para a casca. E esses são os 2 extremos. E esses 2 extremos, as pessoas que fazem parte desses extremos não conseguem identificar a intuição dentro de si. Porque ou ela é soterrada pelo excesso de pensamentos, ou ela é soterrada pelo excesso de sensações, né? E tanto o raciocínio sobrecarregado como a sensualidade sobrecarregada acabam anulando a vida interior, a espiritualidade. Nada disso permite ao ser humano ouvir o seu núcleo interno, que confere um sentido
para a sua vida. Então, se o ser humano quer conferir um sentido para a sua vida, precisa viver de forma mais intuitiva, segundo o seu sexto sentido, porque é ele que confere um sentido para a vida. O ser humano precisa descobrir a sua voz interior, a sua intuição, o seu ser, o seu espírito, porque daí ele vai ter uma motivação para viver. Uma vez que o seu espírito desperta, ele atrai boas energias para si. Um espírito desperto é como um imã que atrai coisas boas para si. Mas onde o espírito dorme dentro das pessoas, elas não conseguem atrair nada, porque tudo é magnético nessa vida. Como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, o ser humano precisa despertar o magnetismo do seu espírito e permitir que ele atraia coisas boas para si, para além da razão humana e para além da sensualidade. Mas uma vez que o espírito atrai coisas boas para si, despertando boas emoções dentro de si, a razão, por fim, acaba verbalizando isso em palavras, né? Porque a razão ela precisa ser um instrumento do espírito, né? Da intuição. A intuição é que precisa estar por trás, operando os mecanismos racionais do ser humano, né? Nem a mente sozinha e nem a sensualidade, mas o espírito. Quando o espírito desperta dentro do ser humano, ele faz um uso correto da razão e também da sua sensibilidade corporal, dos seus 5 sentidos, e vive de forma equilibrada. Assim surge um equilíbrio entre o espírito e a matéria, que é o que nós precisamos alcançar. Então, se as pessoas hoje carecem de um sentido para a vida, é porque não conseguem sentir nada. Em sua maioria, as pessoas se encontram vazias, com um espírito adormecido dentro de si. E como é possível sentir alguma coisa de forma saudável? Assim, não me refiro à sensualidade, né? A sensualidade, quando é desenvolvida de forma unilateral e desequilibrada, se torna algo destrutivo na vida do ser humano. E muitas pessoas vivem nesses extremos, cultivando ou uma racionalidade exacerbada ou uma sensualidade exacerbada. As pessoas precisam deixar o espírito despertar, o verdadeiro eu, e permitir que ele conduza as demais coisas, tanto a razão como a sensualidade ou a sensibilidade corporal. Então, sim, tudo se manifesta equilibradamente. O ser humano, ele vive de forma harmoniosa e encontra um sentido para a sua vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!